Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje recebe o professor e advogado em Direito Eleitoral Lucas Neves. Muito bom dia, Lucas, um prazer ter você aqui. Bom dia, Ricardo, bom dia, Lenice. Ô, Lucas, eu já vou começar te colocando aí numa sinuca de bico. Qual foi para você o principal o sujeito da eleição em Minas Gerais e no Brasil? Bom, na verdade, nós tivemos um impacto muito grande do Jair Bolsonaro no resultado das eleições. Um fenômeno que está sendo chamado aí pela mídia até de bolsonarismo, né? É um candidato polêmico, mas é um candidato que tem seguidores muito apaixonados, tem muita intenção de voto e muita rejeição também, né? Daí a polêmica dele. Mas ele teve tanta influência que ele impulsionou, por exemplo, o Marcelo Álvaro Antônio, que coordenou a campanha dele em Minas Gerais e teve uma votação estrondosa em virtude disso, né? Eu confesso que eu achei que você fosse responder as pesquisas eleitorais. Realmente a gente conversava sobre isso lá fora e o fenômeno Zema, por exemplo, contradisse todas as pesquisas que a gente viu, né? E a própria questão da Dilma, a colocação da Dilma na candidatura ao Senado, porque na maioria das pesquisas que eu vi, ela sempre figurava em primeiro lugar, né? Em todas, né? Não sei se a Lenice viu alguma diferente, mas em todas as pesquisas a Dilma em primeiro lugar. E essa pesquisa dá uma confiança total no candidato. E a gente ouvia assim, né? Em Minas só tem uma vaga pro Senado. Peraí, mas são dois candidatos. Não, mas um já é da Dilma. Uma vaga já é da Dilma. Eu ouvi muito isso. Mas, ô Lucas, o que você acha que aconteceu, então, com as pesquisas? Elas erraram feio ou teve uma outra explicação para esse resultado? Ou as pesquisas vão ter que rever essa maneira, esse método? Eu acho o seguinte, óbvio que a maioria das pessoas desconfia de manipulação das pesquisas e isso não deve ser deixado de lado, tá? Essa possibilidade existe, mas tem também uma outra possibilidade de ter havido um erro de metodologia, porque nessas eleições, pelo que eu acompanhei, nós trabalhamos aí com uma média de 1/3 de indecisos, né? E esses indecisos, eles decidem uma eleição de uma hora para outra, a partir de um determinado fenômeno, de um determinado fato, né? Essas eleições são muito atípicas, primeiro por causa da polarização, segundo por causa do alto grau de rejeição dos dois polos, né? Que estão liderando e agora estão no segundo turno, e terceiro pelo número de indecisos. Eu confesso que uma coisa que me surpreendeu, eu aguardava para essas eleições uma abstenção maior. Então houve aquele eleitor oculto, ele ficou demorando, na hora que ele viu que não tinha mais jeito, que ele ia ter que decidir. E o que eu acho que aconteceu? Nos últimos instantes. O índice de abstenção foi o menor do que se esperava. Então o eleitor foi mais às urnas. Eu, em muitos anos aqui votando em Belo Horizonte, a primeira vez que eu enfrentei fila para votar foi eu também ontem. enfrentei. Eu enfrentei também na parte da tarde. Meia hora de fila. Na parte da tarde eu fui também. Na parte da tarde. Então, eu acho que esse eleitor que ficava em casa, que não ia votar, ele foi votar e ele mostrou a cara dele. E eu acho que isso talvez tenha alterado esse resultado aí que todo mundo esperava, não sei. Em relação à eleição presidencial, a gente vê hoje uma divisão. Não vai ter divisão? Claro que tem uma divisão. Você tem uma divisão hoje, é o anti-PT. Né? Você não vê o que o Bolsonaro tem de projetos, você é anti-PT. Aqui em Minas, eu senti que ainda foi um anti-PT e anti-PSDB. Né? No Brasil também, né? Porque o Alckmin teve 4% dos votos. Você acha que essa questão da política velha e tal acabou? Porque se você for, vamos dar um exemplo aqui também, o Partido Novo, que é o Partido Novo, né? O nome já diz tudo. O único estado em que ele conseguiu ter uma vitória significativa até então é Minas Gerais, que ele ainda não venceu, ele está em primeiro lugar, passou para o segundo turno. Mas em outros estados da federação ele não conseguiu nenhum deles chegar no segundo turno. O próprio candidato a presidente, João Amoedo, também não elegeu nenhum senador. Com certeza. Né? Não elegeu nenhum senador. E aqui eles já fizeram, acho que 2 deputados federais. Sim. Conseguiram 2 federais, acho que 2 estaduais. Depois eu vou até confirmar. Mas federais eu sei que foram 2. Essa questão do tô cansado disso, não quero mais. Você acha que é isso que vai ser o caminho das próximas eleições, inclusive? Eu acredito que sim. O senhor Vitório Medioli falou isso numa entrevista aqui, né? Eu concordo com as palavras dele.
Na verdade, o eleitorado anseia por mudança, há um clamor por mudança muito grande. E as urnas refletiram justamente isso. E aqui em Minas, o que ficou muito claro é que o eleitor quer mudança e ele quer uma mudança fora dessa polarização PT-PSDB. Daí o fenômeno Zema, né? Que o Zema não era um candidato conhecido, não é de um partido tradicional, né, de um partido já conhecido pelos mineiros, e no entanto ele teve uma votação estrondosa, né, principalmente para quem disputava pela primeira vez uma eleição. Então eu entendo que há sim esse clamor por mudança, e a gente está experimentando a maior renovação das últimas décadas na Câmara dos Deputados e talvez na Assembleia de Minas também, né? Aliás, Câmara dos Deputados só não, no Congresso Nacional inteiro, porque a renovação no Senado foi muito grande também. No Senado hoje nós ficamos livres, né? De Romero Jucá, Eunício tá fora, quem mais que tá fora? Tem vários aí que ficaram fora. É a primeira vez que não há ninguém da família Sarney no Congresso. Sarney fora, ninguém no Congresso, né? Nem pro Senado, nem na Câmara dos Deputados, nem nada. E a Rosiane perdeu o governo lá no primeiro turno, perdeu a campanha. Parece que fez só um filho dele deputado estadual no Maranhão. Sim. Foi o único que conseguiu uma vitória expressiva. Agora, voltando aqui para Minas, as chamadas velhas raposas, né? Saraiva Felipe, Carlos Melles. Me ajudando ele nisso. O próprio presidente do PSDB de Minas Gerais, Marcos Pestana, Dilson Melo, José Santana, Saraiva Felipe, quer dizer, todos fora. O Fabinho, liderança, que é o vice-presidente da Câmara. Até uma hora certa de ontem não tinha entrado, Ele entrou no último do último, no apagar das luzes, ele conseguiu entrar. Pouco mais de 60 mil votos. Isso quer dizer o quê? Qual que é a leitura que a gente pode fazer agora desse eleitor que está se manifestando? Limpa tudo, vamos começar tudo de novo, só queremos gente sem experiência na política praticamente, ou é um voto protesto? Não, eu acho que é um anseio por mudança mesmo, sabe? Eu acho que o eleitor, ele experimentou gestões, vamos dizer assim, dos dois grupos políticos que protagonizam essa polarização, e se decepcionou com os dois. Tá? Não vou nem falar sobre má gestão, mas sobre questões que foram levantadas em investigações e tudo. Então o eleitor se decepcionou com esses dois polos, vamos dizer assim, e ele anseia por mudança, ele quer o novo, justamente para ver se, ainda que o novo seja um risco, mas justamente para verificar se esse novo não vai fazer uma diferença, né? Te surpreendeu 500 mil de votos de Mauro Tramonte para a Assembleia Legislativa? Sim. Por quê? Porque não é um nome tão badalado, vamos dizer assim, né? No meio político. A gente tem outros nomes, né? De mais tradição e que estão mais presentes nas pesquisas, né? Tem essa questão das pesquisas terem sido uma surpresa para todo mundo. Mas quem está na tela, quem está em visibilidade, com essa mudança, com essa reforma política, quem já era celebridade, já era conhecido do povo, realmente, novamente, nessa eleição se beneficiou. Carlos Viana no Senado, que é jornalista também, e na TV. Os dois trabalhavam na mesma emissora, inclusive na Rede Record, um fazia o programa na hora do almoço, outro de noite. Né? Tanto o Carlos Viana como o Mauro Tramonte. Aí nós tivemos aí a não eleição de Álvaro Damião, que é vereador e é radialista, a não eleição do Catatal, que é vereador e também se diz radialista, mas uma cria do meu amigo Eduardo Costa. Nós tivemos aí a continuação de João Vitor Xavier, que é radialista conhecido, do Caixa, que conseguiu se reeleger. Mas Laudívio também, não. Mas Laudívio não conseguiu entrar. Aí que eu pergunto, esses que entram assim, eu vou dar um exemplo do Marques no passado, jogador do Atlético, que entrou, foi de um mandato só, e aí tivemos agora tanto o Laudívio como o doutor Edson Moreira, que pegaram o caso Bruno, aquela coisa, morreu e tal. E, de repente, foram... Você acabou virando um slogan na campanha dele. Ficou o slogan de campanha, mas não deu certo, né? Romário também, que não foi. Então, é muito imprevisível ainda, né? Essa questão da celebridade. Eu estive aqui falando da reforma política e eu falei justamente isso, que era uma reforma que privilegiaria as pessoas que têm destaque na mídia e também aquelas pessoas que já têm mandato. Né? Mas a questão de já ter mandato já não é tanto. Mas aqui que eu queria entrar numa situação que me chama a atenção quando você fala de reforma política é o seguinte: o repórter Rafael Martins, que é vereador, sim, né? Ele teve 27 mil votos pelo partido dele. E de repente você tem aqui o
O Antônio Jorge, que foi secretário de saúde, que teve 47 mil votos, ou 20 mil votos a mais do que ele, não entrou. O Mourão, que é deputado há tantos anos, foi prefeito e governador Valadares, 43 mil votos, não entrou. Luiz Fernando, 42 mil votos, não entrou. Ivair Nogueira, 40 mil votos, não entrou. Toninho Andrada, vice-governador do estado, 38 mil votos, não entrou. Irã Barbosa, 37 mil votos, não entrou. Dilson Melo, 36 mil votos e não entrou. Pastor Vanderlei Miranda, doutor Ricardo Faria, que foi secretário de turismo até poucos dias atrás. Quer dizer, Gustavo Correia, tantos mandatos na Assembleia, não entrou, e de repente entra, nada contra o Rafael Martins, meu amigo pessoal, mas 28 mil votos e entra. Essa reforma política não tinha que acabar com isso também, essa questão do coeficiente, parece que o acordo de partidos vai acabar, né? Não vai existir mais, né? Na verdade, a coligação para proporcional vai acabar, né? Na verdade, o que se defende, e aí eu vou falar do discurso acadêmico a favor do critério de quociente e de eleições proporcionais, é que essa fórmula, em tese, ela permite que as minorias também sejam representadas no parlamento. O PSOL entrou com 17 mil votos na Assembleia Legislativa, com apenas uma pessoa, que é a Andréa de Jesus, 17.689 votos. Sim. E o bolsonarismo, não é? Que consolida força nos legislativos. Até hoje, aqui a manchete do Jornal Tempo, PSL se torna a segunda força na bancada mineira, com 6 deputados federais, e a quarta bancada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com 6 deputados estaduais. Isso, Lucas, vai representar qual significado nessa próxima legislatura, nos próximos 4 anos aí? Na verdade, a gente espera que qualquer que seja o resultado no plano majoritário, haja uma harmonia com o legislativo, porque o que aconteceu no nosso passado recente demonstra que esse desando entre o executivo e o legislativo, ele acaba causando um prejuízo muito grande para a nação, né? E nós estamos diante de um fenômeno até interessante, porque o PSL fez a segunda bancada da Câmara e o PT fez a primeira bancada. Foi. Né? Então, assim, nós estamos com o segundo turno polarizado entre esses dois partidos que fizeram as duas maiores bancadas. Obviamente, isso é reflexo da disputa majoritária, né? Mas uma coisa que tem que ser colocada, e eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, é o seguinte: a nossa Constituição, ela tem preceitos do parlamentarismo. Nós sabemos da influência que o parlamentarismo tinha ideológica sobre o Ulisses Guimarães, por exemplo. Então, assim, a nossa Constituição, ela tem elementos muito fortes do parlamentarismo, ou seja, não se cria condições de governabilidade sem o Congresso Nacional. E qual vai ser a condição de governabilidade caso Jair Bolsonaro seja eleito ou Fernando Haddad seja eleito? Qual vai ser, já que também no Congresso existe essa polarização, quem vai se beneficiar dela? Ou ninguém? Seremos todos novamente prejudicados. Também vai mandar, né? Só uma parênteses aqui, falando em Centrão, ó. A filha de Eduardo Cunha não foi eleita, o filho do Cabral não foi eleito, o filho do Marcelo Crivella não foi eleito. Então é uma prova de que o povo também falou, e o filho do Pisciani também não foi eleito. Esses 4 que foram candidatos no Rio de Janeiro. Então, quer dizer que o povo tá cansado. Peraí, o ladrão, se o pai tá preso, o filho também não merece. O único aí foi o Crivella, que é da situação que ele passa no Rio de Janeiro hoje, que também não é muito boa. Eu vou falar pra vocês o que eu espero que aconteça, não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que da mesma forma que a população foi às urnas e mostrou que quer mudança, eu acho que a população tem que cobrar uma postura dos eleitos, principalmente do parlamento, para que haja a possibilidade de se tirar o país da situação de governabilidade, né? Exatamente. Mas vai haver governabilidade? Eu acredito que sim, porque eu acredito que vai haver mais pressão popular. Eu acredito que sim. E até pela essa mudança também dos novos deputados que estão chegando, né? Sim, com certeza. Como que vai acontecer essa pressão popular? Você acha que ela muda, o perfil dessa pressão popular muda a partir de agora com essa eleição? Eu acredito que muda, primeiro por causa do que o Sapia falou. A gente teve uma renovação bem razoável nas 2 casas do Congresso, né? E além disso, eu entendo que da mesma forma que a população foi às ruas para reivindicar várias outras questões, ela pode também bater as portas do Legislativo para cobrar posturas, né?
em relação a isso e cobrar essa condição de governabilidade. O que me parece até já nos discursos, né? Vamos partir aqui que o Bolsonaro está na frente, mais 4 pontos aí ele estaria eleito no primeiro turno. Acho muito difícil, um acidente de percurso muito grande. O vice dele vai ter que falar muita bobagem para ele perder essa eleição. E ele já, o discurso dele, a gente já viu ontem, um discurso de dizendo que o Onyx Lorenzetti, que é lá do Rio Grande do Sul, já conversou com vários deputados, que ele tem cerca de 300 deputados já com ele, aquela coisa toda, mas que não é para ter briga entre homossexual e heterossexual, preto e branco, nordestino e sulista. Ele já tá fazendo meio com o discurso da paz, meio lembra até o Lula lá atrás, do Lulinha Paz e Amor, né? Que foi criação do marketing político. Sim. Eu acho que ele está com um discurso menos radical mesmo. Sim. Né? Até porque o vice dele andou pesando muito no discurso. Ontem ele estava na Band News, eu cheguei e falei assim, cala a boca, cara, fala muita bobagem. Ele teve que dar uma contornada em algumas coisas que o vice falou. Mas eu acredito que esse discurso conciliador é um discurso de quem verificou que vai ter chances de governar e que vai precisar de articular, vai precisar de manter o Congresso do seu lado. Ele é aquele tipo do cara, é o seguinte, se o Congresso não quiser votar a favor do povo, ele é capaz de chamar um rede nacional e falar, fulano, Beltrano, ciclano não querem votar. Nomes. Entendeu? E vai botar nome aos bois, né? Ele é bem desse estilo, me parece. Você acha que Jair Bolsonaro vai deixar de ser uma bruma e se manifestar e se colocar completamente agora no segundo turno, quando ele vai ter o mesmo tempo de Fernando Haddad, ou ele ainda vai se esconder em copas? Eu acho que agora ele vai ter que se mostrar, né? Ele não se mostrou porque ele praticamente não fez campanha porque ficou hospitalizado, uma campanha, né, de 45 dias, ele ficou hospitalizado uma parte do tempo. Tinha 7 segundos só na televisão, né? É verdade. Era muito pouco. Muito pouco. Bom, o Café com Política de hoje recebeu o professor e advogado de Direito Eleitoral Lucas Neves. Queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui.